Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma atividade de fluidoterapia dominical do Grupo Espírita Fraternidade, aqui da cidade de Caieiras. Uma alegria nos reunirmos novamente para mais um assunto, para mais um tema em torno do Evangelho de Jesus. Para iniciarmos, convido a todos a nossa prece, pedindo a Deus, Pai de infinito amor, que suas bênçãos recaiam sobre nós, a Jesus, que sua paz esteja conosco, que seus ensinamentos sejam por nós observados, compreendidos e, acima de tudo, praticados, pedindo aos nossos amigos espirituais que se façam presente, que nos deem o discernimento e a compreensão para mais um tema. Que Deus nos abençoe, que assim seja, graças a Deus. Então, hoje o nosso tema é Para Vencer o Mal. É um texto que está no livro Palavras de Vida Eterna, ditado pelo Espírito de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. É um texto que faz referência ao capítulo 12, versículo 21, a carta ditada aos Romanos, direcionada aos Romanos, onde Paulo disse: "Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem." E aí eu vou trazer as observações de Emmanuel para a gente pensar um pouquinho sobre elas. Bom, Emmanuel começa dizendo assim: muita gente, quando não se mostre positivamente inclinada à vingança, e aqui eu já faço um parênteses, Emmanuel está dizendo que algumas pessoas já não se mostram assim tão dispostas a se vingarem, usar a vingança de forma objetiva, Alguém me faz um mal e eu vou fazer o mesmo mal ou causar um mal também àquela pessoa. Então, esse texto ele está fazendo uma referência àqueles que já não estão mais dispostos a se vingarem. Então, ele continua: então, mesmo quando não se mostrem positivamente inclinados à vingança, perante o mal que recebe, demonstra atitudes de hostilidade indireta, como sejam o favor adiado, o fel da reprovação de permeio com o mel do elogio, o deliberado esquecimento quando se trate da honra ao mérito, ou a diminuição do entusiasmo na prestação de serviço em favor da pessoa menos simpática. Olha que interessante. Emmanuel está falando assim, tem muita gente que não está realmente disposto a se vingar, a fazer o mesmo mal que de repente sofreu. Mas existem outras formas, de forma indireta, de não praticar o bem, de causar algum tipo de mal. E eu achei assim, bom, é Emmanuel, Olha como ele coloca, muitas vezes uma pessoa que de alguma maneira se sentiu prejudicada por alguém, não vai retribuir o mal, da mesma forma, mas pode usar o fel junto com o mel, Então, através de um elogio, a pessoa consegue ainda assim dizer palavras que magoem, Então, é um elogio velado, um elogio mascarado, Onde a pessoa está se usando do bem para, de alguma maneira, ferir, Quando aquela pessoa já não... ela me pediu um favor, mas como
eu me sentir prejudicado, eu vou adiar esse favor, não vou fazer agora, vou dar um jeito de enrolar. Emmanuel continua: entretanto, para vencer o mal, não basta essa meia bondade, peculiar a quantos se devotam à desculpa cortês, sem adesão do campo íntimo. É muito interessante pensar nesse posicionamento de Emmanuel, né? Porque quando a gente fala que o mal ele precisa ser vencido pelo bem, né? Que a bondade, o amor é aquela atitude que vai fazer com que o mal não seja mais uma questão de uma frequência, né? Muito, tão frequente no mundo que vivemos. A gente tem que entender que essas meias bondades não são bondades. Não é o bem efetivamente traçado ali. Com poucas palavras, Paulo nos dá uma visão onde a nossa postura deve ser totalmente diferente quando algo de ruim nos acontece. Ele sugere que a resposta ao mal nunca será a retribuição com o mal, mas também Emmanuel nos alerta que a meia bondade não é o bem, né? A prática do bem deve ser ativa, deve ser 100% e não 50%. Observar isso, prestar atenção nessas nossas atitudes, nessa questão onde eu posso de repente achar que estou fazendo bem, ou através de um bem eu de alguma maneira usar palavras, usar atitudes que firam, que dá aquela cutucada, né? Eu tô te fazendo bem, mas você não merece, porque de alguma maneira você me prejudicou lá atrás. Isso tudo são ações que não refletem o verdadeiro bem, né? O bem, ele deve ser legítimo, deve ser puro, né? Quando Jesus nos pede para que perdoemos 70 vezes, 7 vezes, então assim, é efetivamente esquecer o mal que sofremos e retribuir com o bem, né? E Emmanuel ele vai usar aqui nesse texto uma figura de linguagem onde ele fala assim, que para que estejamos libertos da baba sinistra do antigo dragão que trava o progresso da humanidade. Então ele está usando essa figura, né, o dragão, em referência ao mal. O mal é aquilo que trava o progresso da humanidade. Então, para que a gente se liberte dessa baba, né, desse sentimento que nos aprisiona, ele continua: é indispensável guardemos paciência contra as investidas, procurando esquecê-lo, perdoá-lo e fazer-lhe o bem tanto quanto nos seja possível, porque o bem puro é a única força suscetível de desarmar-lhe as garras inconscientes. Então, esse dragão, né, essa figura que Emmanuel está usando, este mal que nos acorrenta, né, que nos traz tanto sofrimento, ele só vai deixar de existir, só será possível que ele suma do nosso convívio quando a gente tiver o bem
como uma regra, né? Se alguém me fere, eu não vou retribuir com a mesma, com o mal, eu vou retribuir com o bem. Esse é um desafio, né? Viver no bem, retribuir o mal com o bem é um exercício. É aquilo que nos faz enxergar os ensinamentos do Cristo como um caminho, né? Assim como ele disse, que ele é o caminho. Então, enxergar os seus ensinamentos como este caminho que vai nos dar que esse trajeto será um trajeto onde seremos feridos, onde passaremos por dificuldades, seremos atingidos o tempo todo por questões que nos prejudicam, mas que o meu posicionamento neste caminho será um posicionamento de amor, de nunca retribuir aquilo que me fere com feridas, aquilo que me machuca com o mal. Então, é efetivamente um exercício, né? Praticar durante este trajeto todo o bem possível, né? Fazer com que as minhas atitudes reflitam efetivamente o amor de Jesus, né? Efetivamente reflita aquilo que Jesus nos ensinou. E é engraçado que no dia a dia, esses ensinamentos, essa retribuição retribuir sempre o bem, ele pode ser visto em pequenas atitudes, né? Num gesto de gentileza, quando alguém usa de grosseria. Então, alguém usa de grosseria com você, em vez de retribuir com grosseria, retribuir com gentileza, né? Abaixar o tom de voz. Quando alguém vem com esse tom de voz mais elevado, que a gente abaixe o tom de voz. O perdão que a gente concede, né? Quando seria muito mais fácil a gente guardar rancor, mas mesmo assim a gente concede o perdão, ajudar aquele que nos prejudicou. São atitudes que são difíceis, não são simples, por isso que é um exercício, né? O exercício é aquilo que a gente vai praticando até que a gente fique bom nisso. Uma hora a gente vai ficar bom nisso. Então a gente vai praticando e vai melhorando. Então, não trata-se aqui da gente ignorar o mal, né? Da gente ter uma ação de passividade frente ao mal, mas é uma questão de conduta, né? A gente tem que entender que essas ações no bem, ela não permite que o mal dite as nossas ações. Então, não permitir que o mal influencie nas nossas ações é que é a grande chave aí, né, para a gente abrir essa porta de passar por este caminho sem que o mal nos atinja, né, sem que o mal dite a nossa conduta, né. Então, essas ações não podem precisam ser honestas, né? Não podem ser essas meias bondades, como Emmanuel coloca no texto. Porque se elas não forem honestas, se a minha ação de não me vingar, não retribuir o mal, não for uma ação honesta, ela for uma meia-verdade, como Emmanuel coloca, o mal ainda estará ditando as minhas ações. Quando as minhas ações forem puras, né, de realmente não retribuir de maneira alguma, e quando alguém que me feriu, que me prejudicou, precisar de mim, eu seja bom o suficiente para fazer o meu papel de cristão, de ajudar, e em hipótese alguma usar esse mal causado lá atrás como uma ferramenta
para ferir essa pessoa, né? Olha, você me prejudicou, mas mesmo assim eu estou te ajudando hoje. Isso não é uma atitude cristã, não é. É realmente fazer um bem acima das nossas possibilidades, com todas as nossas forças, com todo o nosso amor, que a gente está aqui para aprender este amor. Então, que a gente coloque esse exercício de fazer com pureza, com o coração puro, para que não seja uma meia-verdade, para que seja efetivamente uma mudança de conduta, né? Uma mudança na nossa forma de agir perante o mundo, né? Então, eu até fiz uma conclusão aqui, né? Esse convite de Paulo é um chamado à coragem e à esperança. Coragem para não retribuir o mal e esperança no bem, né? A esperança de que o bem sempre vai prevalecer, né? Ao escolher vencer o mal com o bem, nos tornamos agentes da transformação, dessa transformação deste mundo que a gente espera ver um dia, né? Um mundo regenerado, um mundo melhor. E vou concluir com Emmanuel, né? Emmanuel coloca assim: não nos esqueçamos de que para anular a sombra noturna não basta arremeter os punhos cerrados contra o domínio da noite. É preciso acender uma luz. Então, para anular a sombra, devemos acender uma luz. Para anular o mal, devemos fazer o bem. É simples. Não é fácil, mas é simples. Era este o recado de hoje. Desejo que todos fiquem bem, fiquem na paz de Jesus, que Deus nos dê uma boa semana, que nos abençoe, que a espiritualidade amiga nos envolva sempre com o seu amor, com o seu direcionamento e que possamos nos ver em breve. Que Jesus esteja conosco hoje sempre, que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus e até a próxima.